Glória! A Deus a glória. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para poder ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer a vida do pastor Anderson, que Deus continue te abençoando de maneira poderosa. Todo o corpo de obreiro, todos os grupos aqui da igreja, que Deus continue usando para ganhar almas. Amém, meus irmãos? Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Pode pregar. No versículo 1 diz assim: a palavra ou palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Toda a igreja fecha os olhos. Ó Deus, eu te peço, no nome de Jesus, levanta os teus profetas para essa geração. Levanta homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença nesta noite. Pessoas que desde o ventre o Senhor escolheu, o Senhor formou e o Senhor santificou. E toda a igreja aplaude os céus do Senhor Jesus, glorificando o nome. Deus vai levantar profetas e profetisas nesta noite. Deus, nesta noite, Ele vai destravar ministérios aqui. Dons espirituais será derramado aqui sobre este lugar. Tem uns que Deus vai usar
dom da palavra, no dom da revelação. Deus, Ele quer te usar como instrumento nas mãos dele. Nós precisamos entender o tempo que Jeremias ele foi escolhido. O tempo que o profeta Jeremias ele foi levantado foi dentro do reinado do rei Josias. E era o tempo que Deus precisava trazer uma reforma. Deus precisava trazer um renovo. Deus precisava restaurar o que havia se perdido. Deus poderia ter levantado qualquer outra pessoa, só que Deus ele escolheu um menino, olha, para ser profeta. Porque quando Deus escolhe, Ele não fica olhando como o homem vê. Ele não fica olhando para a aparência, se tem uma boa oratória, se é um menino, se é um idoso, se tem leitura, se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, se é baixo ou se é alto. Quando Deus ele escolhe uma pessoa, Ele olha para a intenção do coração. Aleluia, Deus. E lá no ventre, onde Jeremias ele foi gerado, Deus já sabia que ele iria fazer a diferença. No tempo do profeta Jeremias, existiam vários outros profetas, porém, esses profetas que existiam, eles profetizavam vitória para o povo, mesmo o povo estando em pecado. Profetizava vida, prosperidade, mesmo o povo estando em desobediência. Eram profetas que falavam aquilo que o povo gostava de ouvir, aquilo que o povo gostava de ouvir, porque massageavam o ego deles. Era tudo que eles queriam ouvir. Um povo que não queria ouvir uma palavra de conserto, uma palavra de arrependimento. Porque para quem está vivendo no pecado, a palavra não é esta, assim diz o Senhor. Para quem está vivendo no pecado, a palavra é arrependei-vos. Aleluia. Deus levantou o profeta Jeremias, o homem que não negociava aquilo que pregava, o homem que estava pouco se importando com o Estado. Era um homem que não pregava por fama, era um homem que não pregava para ter agenda, muito menos por causa de dinheiro. Era um profeta que estava pouco se importando que o povo iria pensar a respeito dele, porque para Jeremias o que mais importava era o que Deus iria pensar a respeito do seu ministério. E aqui eu quero liberar uma palavra. Levanta a tua mão. Aleluia. Porque a sua maior preocupação não tem que ser em agradar homens, porque importa é agradar mais a Deus do que a homens. Então, se você está agradando a Deus, deixa as pessoas falarem o que elas quiserem falar. E alto ambiente, Jeremias ele cresceu em uma família sacerdotal. Em qual ambiente, igreja? Uma família Diga, sacerdotal. um ambiente Um ambiente sacerdotal. sacerdotal. E toda a família de Jeremias criaram expectativa nele, que ele também seria um sacerdote. Só que Deus, na sua soberania, Ele é especialista em contrariar expectativas
expectativa de homem. Ele é especialista em contrariar as nossas expectativas. E quando Deus olha para Jeremias, ele diz: não vai ser sacerdote, mas vai ser um profeta. Você não vai ser o que os outros querem que você seja. Glória a Deus. Vai ser aquilo que Deus já determinou. Vai ser. E é dessa maneira, Deus. Essa mensagem. Gosta não. De um profeta verdadeiro. Vai ser profeta. E qual é a diferença do sacerdote para o profeta? Simples. A função do sacerdote é pegar do povo e levar para Deus. A função do profeta é pegar de Deus. Aleluia. A função de um profeta é pegar de Deus e entregar para o povo. O profeta tem compromisso com a palavra. E Deus mostra em visões para Jeremias uma panela fervendo apontada para o norte. Olha a visão que Deus está dando para o profeta. E quando Deus mostra essa visão para o profeta Jeremias, ele pergunta: o que é isso, Senhor? Na hora, Jeremias entende. Porque Deus fala: assim será o perfil do teu ministério. Vai ser duro. Você vai ser perseguido por falar a verdade. Você vai ser caluniado. Você vai ser difamado. Não pensa você, Jeremias, que você vai ter um público maior te aplaudindo. Pelo contrário, por causa do teu ministério, muitas pessoas vão se levantar contra você. Porque afinal de contas, é tempo de reforma. Afinal de contas, é tempo de restauração. Afinal de contas, é tempo de renovo. E Deus precisa de um profeta para fazer a diferença. Deus está falando: eu só preciso de um profeta naquela casa. Eu só preciso de um profeta. Glória a Deus. Ele está falando: eu só preciso de profetas e profetisas nessa igreja para fazer a diferença. A segunda visão que Deus mostra para Jeremias era uma vara de amendoeira florescendo. Uma vara de amendoeira florescendo. Porque no tempo de inverno, quando o inverno estava se acabando, prestes a chegar a primavera, a primeira vara que florescia era de amendoeira. Era Deus mostrando para o profeta Jeremias o seguinte: olha, o tempo de inverno espiritual está acabando e eu estou começando o tempo de primavera espiritual na vida do povo. Jeremias, você só vai ter uma obrigação: é falar aquilo que eu mandar você falar. Porque os seus familiares, eles estavam esperando que você fosse um sacerdote, mas eu te levantei como profeta, Jeremias. Como profeta. No versículo 4, olha que interessante: assim veio a mim a palavra do Senhor. Não é Jeremias que está indo até Deus, é Deus que está indo até o profeta Jeremias. É forte. Porque o mérito não é para quem é chamado, o mérito é para quem chama. Então Deus, Ele está levantando o profeta Jeremias para quê? Para anunciar aquilo que Deus manda. Porque profeta que é profeta tem compromisso com a palavra. Profeta que é profeta tem compromisso com as escrituras. O Senhor Jesus, Ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O
Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção. Quando eu olho para a vida do profeta Jeremias, isso me remete a João o Batista. Porque João o Batista, ele estava batizando pessoas, pregando arrependimento, e chegaram para João Batista perguntando: por acaso tu és o Messias? Repare que João Batista, ele não precisa falar quem ele é. E aqui eu abro parênteses, porque, meus irmãos, se você tiver que precisar falar quem você é, o que você faz, é porque você nunca foi ou deixou de ser. Aleluia. Porque quem é profeta de verdade, é forte, escolhido por Deus, não precisa ficar levantando bandeira para os outros verem, não. Porque quem mostra você é Deus. Aleluia. A resposta de João Batista é a seguinte: não, eu não sou o Messias, eu sou a voz do que clama no deserto. O que é isso? Ele é a voz do que clama, ou seja, João o Batista, ele representava uma voz. Aquilo que Deus falava com ele, ele transmitia para o povo. Ele era o profeta, ele era o eco de Deus aqui nesta terra. E o profeta Jeremias, ele agiu da mesma maneira. Ele falava o que Deus mandava, ele pregava a verdade. Pessoal, a verdade, ela pode fazer duas coisas na vida de uma pessoa: ou a verdade liberta, ou a verdade ela entristece. Nesta noite, ou você vai sair daqui liberto, ou você vai sair triste, porque nem todo mundo gostava da mensagem que Jeremias transmitia. E certa feita, o Senhor Jesus estava pregando a palavra e falando a verdade, e pregando libertação, e pregando transformação, e falando aquilo que o povo precisava ouvir, e muitas pessoas começaram a se retirar. Olha Pedro: Senhor, prega leve, o povo não está gostando. O povo se entristeceu e foi embora. Olha Jesus: o Pedro, se tu quiser ir com eles também, pode ir. Eu não vou mudar o meu sermão por causa desse grupo de pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Aleluia, Deus. Não mude quem você é por causa dos outros. Seja você o que você é aqui dentro, seja também lá fora. Não fique fazendo a política da boa vizinhança, porque quando Deus ele levanta alguém, se prepare, que você vai ter que começar a desagradar muita gente para ter que agradar o Senhor Jesus. Olha só que interessante, no versículo 5 ele fala por duas vezes: antes que te formaste no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Agora, olha para mim. Quem você crê que Deus, na sua onisciência, Ele conhece todas as
das coisas. Levanta a mão. Levanta a mão. Existe alguma coisa que Deus não conhece? Existe? Então, que conhecer é este aqui que Deus fala para o profeta Jeremias? Antes que te formasse no ventre, te conheci. Esse conhecer não é no sentido eu não sabia quem você era. Esse conhecer aqui é o conhecer lá de Gênesis, quando a Bíblia fala: e conheceu Abraão Sara, e ela lhe concedeu um filho. É forte. Deus está falando aqui no sentido de intimidade e relacionamento. É verdade. Em Mateus 7, muitos naquele dia vão me dizer: em teu nome profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Mas ele vai dizer abertamente para todo mundo ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Em outras palavras, profetizou, curou, expulsou demônio, mas não tinha relacionamento comigo. Meu Deus! Porque tem muita gente que é útil na obra, mas não é íntimo de Deus. Segura aí. Tem muita gente que usa o dom, mas não tem caráter. E Deus, ele está falando: pro meu reino vale mais o caráter do que o dom. Porque o dom salva pessoas, mas caráter te leva pro céu. E Deus está falando: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Cuidado, pregador. Você pode ter um sermão bonitinho, você pode ter uma mensagem perfeitinha, você pode ser uma pessoa eloquente, você pode ter carisma com as pessoas, mas cuidado. Deus está falando aqui no profeta: antes que te formaste, eu te conheci. Deus conhece quem é santo e Deus conhece quem é profano. Aleluia! Deus conhece quem é ovelha e Deus conhece quem é bode. Deus conhece quem está vivendo na verdade e Deus sabe quem está vivendo na mentira. Ele te conhece. Aleluia! Obrigado, Deus! Ele fala por 2 vezes: antes que te formaste, te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. Santificado, separado para Deus. Como alguém que diz que é profeta e vive em função deste mundo. Não dá. Se tu quer ser luz, você vai ter que fazer a vontade daquele que te santificou, daquele que te chamou. Ele disse assim: olha, vem comigo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que tentar se salvar por si mesmo, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Jeremias, ele começa a sentir o peso da responsabilidade de ser um profeta. Porque não é fácil. Não é fácil ser pastor de igreja. Não é fácil lidar com almas. No capítulo 2, a Bíblia fala que o profeta Jeremias chama Deus de fonte de água viva. Ó, coisa linda. Começo do ministério, coisa linda quando está no começo, né? As coisas andando, não tem problema com obreiro, hein, pastor? Não tem problema
convertendo, começa maravilhoso. Só que lá no capítulo 15, ele chama Deus de rio ilusório. Porque no ministério, meus irmãos, não pensa você que é só rosas, não. Você que quer ser um profeta, uma profetisa, tem espinho também. Não pensa você que é só risos, tem choro também. Aliás, tem mais choro do que riso. É dessa maneira. Porque no domingo a gente vê algumas almas entregando a vida para Jesus. Chega na segunda-feira, vem a notícia do irmão que se desviou. Num dia estávamos felizes por causa de uma alma, e no outro, triste porque outra alma se perdeu. Ministério de altos e baixos. Um dia tem alguém te aplaudindo, estendendo a mão para você, dizendo: eu sou contigo. E no outro dia tem alguém virando as costas para você porque te caiu. Ou seja, você tem que ter uma estrutura emocional e uma estrutura espiritual. Jeremias, no ministério, ele estava passando por um momento difícil. Só que Deus falou: ô Jeremias, eu que te chamei para ser profeta, então sou eu que vou te sustentar. Levanta a mão. Aquele que te chamou e te escolheu, ele se encarregará também de te sustentar. Aleluia. É ele que vai sustentar o teu ministério. Fica tranquilo. Ele te chamou, ele te sustenta. Fica firme. Não abra mão do teu chamado, porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Mas ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vou terminar, porque antes do arrebatamento eu quero voltar aqui. Escute. Deus falou assim para o profeta Jeremias: Jeremias, quem foi que te formou? Ô Jeremias, quem foi que te escolheu antes de tu sair da máquina? O Senhor. Quem foi que te santificou? Foi o Senhor. Ó Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Quem é que está falando contigo agora? É o Senhor. Ó Jeremias, eu sempre estive contigo, desde o começo do teu ministério, e não é agora que eu irei te abandonar. Aleluia. Jeremias, Obrigado, Deus. não é obra do acaso. Alguém precisa ouvir isso daqui. Você não é obra do acaso. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não nasceu para dar errado. Fala para essa pessoa: você não nasceu para dar errado. Não. Deus, ele te escolheu, ele te formou e ele te santificou. Até naquele momento que você estava meio rebelde, que você não estava querendo saber de igreja, que não estava querendo saber de oração, aquele momento até que você estava um pouco afastado, ele estava te acompanhando ali também. Ele estava te guardando, te protegendo, porque Deus, quando ele escolhe uma pessoa, ela pode dar a volta no mundo, mas vai parar no lugar que Deus quer. Aleluia. Cadê as mães? Fique tranquilas, mães. Seu filho, ele vai dar a volta no mundo. Só que ele vai parar no lugar que Deus quer. Sabe por quê? Deus ouviu tua oração quando ele estava no Não vai dar ventre. volta no mundo, não. Quando você falou assim: olha, eu consagro a vida do
Aleluia. E quando Deus, Ele tem um propósito, Ele honra. Vou contar aqui um testemunho